Bendito seja o Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Mateus 18, versículos 15 a 22. O texto bíblico vai ser exibido para acompanhar, para que os irmãos possam acompanhar aí na nossa projeção. Leiamos. Vamos ler juntos? Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Vou ler por aqui para vocês lerem comigo. Se ele se recusar a ouvi-las, dize-o à igreja. E se também se recusar a ouvir a igreja, considera-o gentio e publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra, terá sido ligado no céu. E tudo quanto desligardes na terra, terá sido desligado no céu. Ainda vos digo mais, se 2 de vós na terra concordarem em pedir acerca de qualquer questão, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes eu deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Amém. Entendi porque vocês não conseguiram me acompanhar. A versão ali está diferente da que eu tenho aqui. Versão NAA, por favor, deixa ela na tela. Nova Almeida atualizada. Meus irmãos, nossa palavra desta noite diz respeito a resolvendo conflitos. Quem aqui já se viu envolvido em algum conflito na sua vida? Seria mais fácil perguntar, quem aqui nunca teve nenhuma situação de conflito na sua vida? Conflito faz parte das relações humanas. Os conflitos nos acompanham desde que nós somos gente miúda, gente pequena. Lidar com conflitos faz parte da realidade do ser humano. Nós fomos criados para ser seres autônomos, seres com vontade própria, pessoas singulares, únicas em seu jeito de ser. Pode ter certeza, Josineide, que não tem 2 Wagner iguais a este Wagner que você tem ao seu lado. Pode ter certeza, Vanessa, que Max só tem um também, viu? O fato é que temos 2 gêmeas aqui, mas elas são diferentes. Elas têm personalidades próprias. Tem características que lhes são únicas, exclusivas, peculiares. Trazemos em nossas personalidades algo que é ímpar de cada um de nós. E o conflito faz parte desses ajustes de diferenças que nos levam a compreender, a ser tolerante, a amar um ao outro, independentemente das diferenças que tem para conosco. Qual o casal que porventura nunca lidou com situações de conflito, ou que de quando em quando não lida com conflitos?
Provérbios 27, verso 17, vai dizer que o ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Assim como o ferro precisa de outro ferro para ser aperfeiçoado, nós precisamos um do outro para também ser aperfeiçoados. E os conflitos muitas vezes nos levam a esse aperfeiçoamento, porque ele nos faz rever nossas atitudes, rever nossas posições, eles nos fazem redirecionar posicionamentos. O conflito, na verdade, é aquele equilíbrio em que as pessoas precisam aprender a ceder para que ambos possam caminhar juntos, unidos e em harmonia. Então, é preciso não olhar para o conflito como um problema em si. No entanto, nós precisamos aprender a lidar com as situações de conflito para ter um espírito resolutivo diante dos conflitos. Então, o que nos acompanha na hora de resolver os conflitos? Quais são os princípios que nós podemos aprender à luz da palavra, olhando para este texto, como uma forma de resolver conflitos? E aqui eu quero recorrer ao recurso da Bíblia do Discipulado, que nos traz um excelente estudo sobre isso, na página 1359. Veja só, alguns princípios que vão acompanhar aqueles que queiram, de fato, resolver conflitos. Eles são inevitáveis, mas como nós podemos trabalhar para resolvê-los? O verso 15 do texto que lemos vai nos mostrar que alguém precisa tomar a iniciativa. Diz a palavra: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Os irmãos já ouviram aquela palavra que diz que quando se trata de correção, de corrigir alguém, de exortar alguém à reparação de um erro, faça-o em particular, faça-o no privado, você e ele. Quando se trata de elogiar, faça-o em público. Elogie, reconheça, valorize a pessoa publicamente. Então, o texto aqui está nos chamando a atenção para a importância de resolver o conflito de uma forma particular. Esta deve ser a primeira tentativa, o primeiro movimento. Vejam também que o texto está falando que isso aqui envolve relação entre irmãos, envolve relação em comunidade da fé. Está tratando de uma questão que envolve pessoas que façam parte da sua convivência. Então nós podemos estender isso para além da convivência na fé dos irmãos na comunidade, para a realidade familiar também. Podemos estender isso para as relações próximas de um ambiente de trabalho, por exemplo. Podemos estender esses princípios para aquelas pessoas que façam parte da nossa convivência, seja em qualquer que seja a esfera social, família, igreja, trabalho, convivência entre colegas. Então, alguém precisa tomar a iniciativa. Isso é o que está mostrando o verso 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Aqui, a iniciativa cabe a quem? A pessoa ofendida. Mas, em Mateus 5, verso 23, a iniciativa vai caber à pessoa que causou a ofensa. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. O que precisamos aprender com essas duas orientações? Precisamos aprender que a iniciativa cabe àquela pessoa que percebeu primeiro o problema, seja a parte ofendida, ou seja a parte que ofendeu. A iniciativa cabe a quem percebeu primeiro o problema. Então,
tanto quem é ofendido como quem ofende deve tomar a iniciativa olhando para um texto e para outro. Se você se dá conta que algo está estranho com seu irmão, com a sua irmã, não fica lá esperando. Ah, foi ele que ofendeu, foi ele que falou tal coisa, então ele que venha me pedir desculpa. Na realidade, a Bíblia está mostrando que a iniciativa cabe a quem tomou consciência da realidade do problema. Reconcilia-te com teu irmão o mais rápido possível. Caso contrário, aquilo se transforma em uma raiz de amargura. E aquilo então começa a lhe adoecer, emocional e até fisicamente. Porque aquilo que está na alma vai se somatizando e o seu corpo vai dando resposta àquilo que está afetando seus sentimentos, suas emoções. Levítico 19:17 vai dizer o seguinte: não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Então, o primeiro princípio, tome a iniciativa. Um segundo princípio, examine a sua própria vida. Faça uma autoavaliação. Procure se encher do Espírito Santo quando for falar com o irmão que falhou. Precisamos ter cuidado, meus irmãos, com o nosso ego. Precisamos reconhecer nossas próprias falhas, que podem ser tão graves ou mais do que a outra pessoa. Então precisamos ter cuidado com isso. Provérbios 21:4 vai nos dizer: olhar arrogante e coração orgulhoso, a lâmpada dos ímpios, são pecado. Olhar arrogante e coração orgulhoso. Gálatas 6:1 vai nos ensinar: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Gálatas nos mostra a importância de ter um espírito de amor, de compaixão, de brandura, na forma de corrigir uns aos outros. Então este é um segundo princípio que eu recomendo: examine sua própria vida. Não se coloque naquele lugar de que somente o outro é que tenha que ir ao seu encontro. Procure se autoavaliar para ver o quanto você contribuiu para a situação de conflito. Em terceiro lugar, trabalhe baseado no mal que você experimentou. Trabalhe a partir daquilo que lhe afetou. Devemos basear o confronto nos fatos, naquilo que é real. A exceção para isso diz respeito a situações em que os sentimentos estão feridos. Naquele caso em que você sente que os seus sentimentos estão feridos, vale a pena você compartilhar com aquele que tenha ferido, para que ele tenha a oportunidade de saber como você está se sentindo diante de uma situação. No entanto, nós somos responsáveis por nossos sentimentos. Nós somos responsáveis por aquilo que nós alimentamos em nosso coração, em nossa mente, por aquilo que envolve as nossas emoções. Então, somos responsáveis pelos sentimentos, enquanto o outro é responsável pelas suas ações. Aquilo que foi feito pelo outro é uma responsabilidade dele, uma ação dele. Mas o modo como a ação do outro me afeta diz respeito a mim mesmo. Muitas vezes a pessoa fez algo que não fere, que não incomoda tem duas pessoas no ambiente. Algo que uma pessoa fez incomoda um e não incomoda a outra. Então as pessoas têm diferentes formas como reagem às ações dos outros. Então, duas pessoas, por exemplo, estão num espaço em que uma pessoa conhecida
e passa por ela e não cumprimenta, não consegue perceber aquela pessoa. Então uma dessas duas pessoas fica toda magoada, ferida, e diz: olha, fulana viu a gente aqui e foi indiferente. A outra pode nem se dar conta disso, porque aquilo não afetou a ela. Então o modo como nós reagimos às ações dos outros é uma responsabilidade nossa. Os sentimentos é algo que cabe a nós fazer a gestão e administração disso. Cabe a cada um de nós, então, zelar por isso. Somos responsáveis pelos sentimentos que reagimos: a ira, a paciência, a frustração, a misericórdia. O Salmo 4, verso 4, vai dizer assim: olha, tremam de medo e não pequem, consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ou seja, dá tempo ao tempo para refletir sobre a situação. Permita-se pensar, processar, elaborar aquilo que está acontecendo para ver se aquilo de fato corresponde à realidade ou é fruto da sua imaginação. Uma nota na Bíblia do discipulado para este versículo vai nos fazer a seguinte reflexão: quando nós ficamos irados, ajuda a fazer algumas perguntas. Primeiro, por que estou irado? Segundo, sabendo que a ira é uma escolha, por que estou escolhendo me irar? Terceiro, Jesus ficaria irado com isto? Em quarto lugar, eu realmente compreendo a outra pessoa? Diante dessa pergunta, Jesus ficaria irado com isto? Eu me lembro daquele romance Em Seus Passos, que faria Jesus. Certamente muitos já leram. É um livro cristão de mais de 100 anos, que tem feito sucesso em todas as gerações, que nos convida a uma reflexão para pensar em Jesus andando segundo os nossos caminhos. E aí nós vamos refletir o nosso caminhar no caminho de Jesus, e vale a pena fazer essa leitura. É uma obra de ficção, mas que nos convida a uma profunda reflexão para o modo como vivemos, não é? Em quarto lugar, corrija com espírito de brandura e humildade. Corrija com um espírito de brandura e humildade. A falta de uma boa comunicação, meus irmãos, é, na maioria das vezes, o principal elemento responsável pelos conflitos. A falta de uma boa comunicação, de um bom diálogo, do ser entendido pelo outro. Nesse caso, não há necessariamente um ato errado que justifique a situação. Ambos precisam melhorar a sua comunicação. E isto só é possível mediante o quê? A convivência, o estarem juntos, o comer um pouco mais de sal a cada dia. Quando se trata de um casal, então, isso é bem notório. Na medida que os casais vão caminhando e vão evoluindo na sua relação, os conflitos tendem a diminuir. Não é natural que os conflitos aumentem na medida que o tempo de vida conjugal vai aumentando. Porque o tempo de vida conjugal permite com que os casais vão conhecendo mais um ao outro, e nesse conhecimento aprendem a ceder, aprendem a recuar diante de determinadas situações. Tem um videozinho interessante que eu vi outro dia na internet, eu vi uma vez só, e eu achei que ele é bem ilustrativo, porque um casal em que o marido vai ao banheiro, sai do banheiro e não lava as mãos. E aí ele vai fazendo algumas coisas na casa, e quando a esposa vai chegando, ele percebe que fez a coisa errada e vai lá e corrige para ela não reclamar. Tipo, ele chega e joga o tênis de qualquer jeito. Então ela vai se aproximando, ele pega o tênis e coloca no lugar certo. Se ele pega e está escovando os dentes e amassa a pasta pelo meio, então ela está passando ali na frente do banheiro, ele vai e
aperta a pasta direitinho. Se ele vai e toma o banho, joga a toalha molhada em cima da cama e ela vai se aproximando, ele percebe que ela vai reclamar, então ele já evita isso e já corrige essa situação. Então, várias situações assim. E no final ela pergunta: você lavou as mãos? Ela estava se aproximando dele para perceber se ele, ao sair do banheiro, tinha lavado as mãos. Mas ele percebia nos atos dele que as ações dele estavam fora do lugar daquilo que era o padrão da esposa. Então, para evitar uma situação de discussão, de conflito e de briga, é simples. É entender um ao outro e evitar fazer aquilo que vai irritar um ao outro, não é? Isso vale do marido para com a mulher, isso vale da mulher para com o marido, isso vale dos filhos para com os pais. Então, muitas vezes o diálogo, a comunicação ajuda a eliminar certas situações de conflito. Isso é possível com a convivência, com o andar juntos. Tem uma dica interessante na sua Bíblia do Discipulado, na página 851, que é um artigozinho, prontos para ouvir a arte da recapitulação. É uma coisa aparentemente boba, mas que você pode ler aquilo lá e talvez possa lhe ajudar. Ele vai ensinar a você ali a técnica de usar uma colher, alguma coisa, para dar direito de fala ao outro. Enquanto um está segurando, quem fala é ele. Depois ele passa para o outro, e o outro fala e você se cala. Então, para aquelas pessoas que não conseguem lidar com o diálogo e só quer se impor à vontade do outro, às vezes ter algum recurso assim ajuda a manter a disciplina, não é? Em quinto lugar, resolva o conflito protegendo o nome do seu irmão. Nossa atitude precisa ser a de querer resgatar o nosso irmão, e não a de querer condená-lo, julgá-lo ou expô-lo. É sensato tratar o assunto de uma forma individual, em particular, como está no verso 15. Gênesis 9, verso 20 a 28, vai nos trazer uma mostra de como foi infeliz um dos filhos de Noé na hora de resolver uma situação constrangedora. Cã expôs a vergonha do seu pai para os seus irmãos, depois dele ter plantado uma vinha e ter tomado o vinho que ele produziu e ter se embriagado. E o filho Cã, ele, em lugar de proteger a nudez do seu pai, ele expôs a nudez do seu pai. Os seus irmãos foram lá e o protegeram. E aquela situação não acabou bem para Cã. Ou seja, procure proteger o seu irmão, evitando criar uma situação de exposição que cause constrangimento, que cause prejuízo nas relações. Em sexto lugar, se não concordarem, busque árbitros ou mediadores que sejam aceitáveis para ambos. Busque alguém que possa fazer a mediação das relações. Há situações que o tratamento individual não vai resolver. Nesse caso, é importante constituir mediadores que sejam idôneos, que sejam competentes e que possam fazer o papel de conselheiro entre as partes. Mateus 18, 16 vai nos dar esse conselho. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Importante que essas pessoas sejam neutras e imparciais e estejam ali de fato para ajudar a resolver a situação de conflito. Então, ter pessoas que possam atuar como conselheiros é uma boa dica para aqueles que tenham dificuldade de resolver os conflitos entre si. Em sétimo lugar, leve o pecado a sério. Quando alguém peca e não está disposto a arrepender-se, ou até mesmo nega que suas atitudes sejam pecaminosas, esse pecado, ele pode contaminar o ambiente. Ele certamente vai contagiar a outras pessoas.
Hebreus 12:15 vai nos dizer isso, ó, cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. É preciso tratar o pecado como pecado. Para Jesus é reconciliação ou separação. Não dá para ficar dividido em espírito e estar no mesmo corpo quando se está dividido em espírito. Uma casa dividida, diz a palavra, ela não vai subsistir. Mateus 12:25. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O apóstolo Paulo também, ele vai tratar com muita veemência e com muita seriedade a questão do pecado. Ele vai recomendar, inclusive, a exclusão de alguém que assim esteja procedendo. 1 Coríntios 5:11 diz: mas agora escrevo a vocês que não se associe com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim. Novo Testamento, tanto na pessoa de Jesus como na pessoa de Paulo, são muito incisivos no modo como se deva tratar a questão do pecado no contexto, seja da comunidade, seja no ambiente das relações próximas. Em 8º lugar, leve a batalha espiritual a sério. Mateus 18, verso 18 vai dizer: em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. É importante, meus irmãos, confrontar os seres espirituais, as potestades das trevas, antes de encontrar-se com o irmão. Se há uma situação que envolve a queda de alguém, antes de encontrar-se com esse alguém, é importante confrontar o inimigo naquilo que é a sua ação e revestir-se da autoridade espiritual. Este versículo, nesse contexto, nos leva a entender que há uma ligação entre as ações na terra e as ações nos céus. Nossa batalha, na verdade, é contra o diabo. Nossa batalha muitas vezes se trava no âmbito da carne também e do mundo. Quando a carne abre uma brecha, o diabo muitas vezes vai usar isso para penetrar no coração da pessoa, para envolver a vida da pessoa, e as nossas orações precisam então incluir esse elemento da batalha espiritual, entendendo, como diz lá em Efésios, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes espirituais demoníacos. Efésios 6:12 vai dizer isso, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quando nós enfrentamos lutas duras, devemos nos revestir da oração e da armadura espiritual para fazer o enfrentamento dessas situações que passam pela batalha espiritual. Efésios 6:11 diz isso: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Em 9º lugar, meus irmãos, interceda antes e durante o encontro. Este é um outro princípio para resolver conflito. Interceda antes e durante o encontro. A oração, ela é eficaz. O alvo do confronto no versículo 15
é poder chegar junto com este irmão, com essa pessoa, aquele espírito que os versos 19 e 20 vão nos mostrar. Em verdade, também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Percebe o quanto que a relação conflituosa pode afetar a vida espiritual, pode dificultar a sua devocional, o seu momento de oração, seu momento diante de Deus. Então, a busca de solução lhe dá condições para relacionar-se com o irmão e orar com o seu irmão diante do Senhor. Aqui nós podemos afirmar que o Espírito Santo, ele quer transformar a situação de divisão e de ofensa em uma situação de união e de concordância. O Espírito Santo quer pegar aquela situação adversa, aquela situação problemática, e ele quer trazer essa situação para o âmbito da união e da concordância. Portanto, é extremamente importante considerar a ação de Deus nessa iniciativa. Em 10º lugar, meus irmãos, leve o perdão a sério. Libere completamente o irmão que se arrepende. A resposta que Jesus sugere que devemos ir muito além da perspectiva humana. A perspectiva humana é a de Pedro. Até quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? A perspectiva divina é: perdoe tantas vezes quantas forem necessárias. Porque a resposta de Jesus no verso 22 é: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, para Jesus, o perdão precisa também ser levado a sério. É preciso evitar o perdão barato, aquele perdão da boca para fora, aquele perdão que não envolve sentimento real, que não envolve atitude de mudança real. Esse tipo de perdão, ele se torna barato. Assim como a graça não deve ser tratada como uma graça barata, é preciso entender que a graça tem um preço, tem um sacrifício que foi pago. Então é preciso também entender que o perdão requer atitude de sinceridade. A parábola do credor incompassivo, que vai vir logo na sequência deste texto de Mateus 18, mostra que um homem devia muito dinheiro e ele foi perdoado pelo seu credor. E um outro devia pouco dinheiro para ele e não foi perdoado. Quando aquele que havia perdoado muito toma conhecimento que ele não perdoara o que devia pouco, chamou de volta e cobrou a dívida. Então, a parábola do credor incompassivo, ela vem logo na sequência deste texto, para mostrar que aquele que perdoa de uma forma barata, de uma forma sem envolvimento de fato real, da mesma forma pode não receber o perdão de Deus. Assim como ele não dá um perdão real, ele pode não receber o perdão de Deus também. Porque a parábola ela tem o propósito de nos ensinar que há uma dívida impagável da qual Deus nos perdoa. Então, se Deus nos perdoa de uma dívida impagável, por que não conseguir perdoar alguém por coisas tão menores? Por que não conseguir liberar perdão entre irmãos, não é? Então é preciso que o perdão também seja levado a sério. Em 11º lugar e último lugar, o arrependimento verdadeiro inclui a restituição. Evitemos cair na cilada do perdão barato ou do arrependimento superficial. Quando o perdão é real, ele vai acompanhado de ações e muitas vezes de restituição. Lembram da atitude de Zaqueu? Quando Zaqueu é perdoado, ele se dispõe a restituir 4 vezes mais. Devemos não apenas pensar em como parar de fazer o mal,
mas também em como reparar isso com o bem. O pecado que se baseia em uma fraqueza de caráter, né, caso o irmão reconheça que sozinho não consegue superar as suas fraquezas e precisa de ajuda, esse irmão ele vai precisar de um processo de discipulado, onde o foco vai ser ajudar essa pessoa no desenvolvimento do seu caráter, no seu amadurecimento espiritual. Tiago 5, 19 e 20 vai nos ensinar: meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Queridos, ainda que conflitos sejam inerentes às relações sociais e interpessoais, nós não precisamos ficar escravizados, não precisamos ficar detidos por esse comportamento e por estes sentimentos e atitudes que nos levem a alimentar um espírito iracundo, raivoso, que está sempre reclamando de todos, reclamando da vida, brigando com todos ao redor. Não precisamos ficar escravos desses sentimentos, dessas emoções. Tem pessoas que já acordam e já levantam da cama, dando chute no cachorro e dando chute no balde e se exasperando por qualquer coisa. Tem gente que já acorda com os decibéis lá em cima, a voz lá em cima. É preciso aprender a lidar com os sentimentos, com as emoções, entrar em um ambiente de serenidade para que o seu dia seja agradável, seja bom. Então, começa o dia falando com Deus, começa o dia sujeitando-se ao senhorio do Senhor, submetendo-se ao domínio do Espírito. Comece o seu dia entregando as suas preocupações, suas dificuldades, para que você tenha serenidade para lidar com as situações e não tenha que começar o dia já conflitando consigo mesmo, não é? Precisamos tomar cuidado, tomar sobre nós o exemplo daquele que veio dizendo: tomai sobre vós o meu jugo. Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A carga está pesada, os relacionamentos estão tensos, seu dia a dia lhe angustia, lhe traz aflições. Divide isso com o Senhor, lança sobre Ele. A palavra lá em 1 Pedro vai dizer: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, se está sobrecarregado, se está pesado, as emoções estão afetadas, descansa no Senhor, entrega ao Senhor, confia no Senhor, divide o fardo, tome sobre si o jugo dele, que é leve, que é suave. O Senhor está entre nós, meus irmãos, e Ele veio a este mundo para nos salvar dos nossos pecados, para nos libertar daquilo que nos oprime, para nos dar a esperança de uma nova vida, para transformar o nosso ser pecaminoso num ser santificado, num ser restaurado, em um ser que se aproxima mais e mais de Deus. Se a nossa experiência de vida cristã não está nos levando nessa direção, precisamos parar e reconsiderar diante do Senhor as decisões que tomamos. O quanto nosso coração está verdadeiramente rendido e consagrado a Ele. Porque a intenção do Senhor é que de fato tenhamos uma caminhada que seja leve, que seja suave e que seja de fato agradável para o louvor da sua glória. Ele nos chama
para não vivermos em conflito entre nós, mas vivermos em harmonia, entendendo as diferenças que nos são próprias, mas ao mesmo tempo amando uns aos outros a despeito dessas diferenças. Que nós possamos, meus irmãos, na nossa caminhada, aprender a lidar com as situações conflituosas e possamos aprender a resolver de modo que haja paz em nosso coração, haja paz em nosso ambiente e haja também agir de Deus na vida de todos nós. Amém? Pai, eu quero dar graças ao Senhor e quero bendizer o Teu nome. A Tua palavra é sempre fonte de ensino, é fonte de vida, de exortação, de correção. Pai, que na noite deste dia a palavra do Senhor encontre um lugar no coração daqueles que a ouviram. Que a Tua palavra encontre um lugar no coração dos nossos irmãos aqui e aqueles que estão de forma remota também. E que a Tua misericórdia venha sobre nós. Aquilo que é próprio da nossa natureza imperfeita, ó Deus, vem nos corrigir. Vem nos ensinar a aprender, a ouvir a Tua voz. Eu peço ao Senhor que esteja promovendo a paz naqueles ambientes de conflito, seja, ó Deus, na família, seja nas relações pessoais, seja no ambiente da igreja, em qualquer que seja o ambiente. Se há alguém entre nós que tem vivido situações de conflito, traz, ó Deus, a Tua paz, traz a transformação dessa situação e gera vida, gera saúde, gera autodomínio, Pai, nesse ambiente, na vida dessa pessoa. Eu rogo a Tua misericórdia e a Tua bênção sobre nós. Agrada-te da nossa adoração e recebe o nosso louvor. Nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém.